íntimo dos corações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Família. Paulo, posso colocar no senhor o microfone? Minhas irmãs e meus irmãos, eu vou falar daqui do altar porque facilita a comunicação. Gostaria de saudar todos os irmãos que vieram em peregrinação nesta manhã. Segunda Romaria Arquidiocesana, 33 anos da existência deste santuário da Mãe Rainha. Bênçãos de Deus para todos nós. Certamente vocês escutaram. O tema central da liturgia de hoje é a oração, a necessidade da oração. A primeira leitura já nos ajuda a compreender isso. Israel está marchando pelo deserto, da casa da escravidão no Egito, para a terra da promessa, Canaã, a terra da liberdade. Já passou por muitas experiências dolorosas. No capítulo 16, visita o acampamento de Israel a fome. E o povo, faminto, grita e murmura contra Moisés e até contra o próprio Deus. No início do capítulo 17, o problema agora é a água. Faltou água. Mais uma vez o povo murmura contra Deus e contra Moisés. Estamos agora no versículo 8º do capítulo 17.
O problema agora é uma guerra. Inimigos de Israel, os amalecitas, querem fazer guerra contra o povo santo de Deus. E como é que Moisés resolve a situação? Ele divide tarefas. Josué vai comandar o exército lá embaixo na planície. Ele vai coordenar a batalha propriamente dita. Enquanto isso, Moisés permanece sobre o monte, sobre a colina, de mãos levantadas, erguidas em oração. Enquanto Moisés persevera com as mãos erguidas, o exército de Israel vence a batalha na planície. Quando Moisés cansa e abaixa as mãos, Josué começa a perder a batalha. Como eles resolvem? Aparecem Arão e Hur. Cada um coloca uma pedra do lado de Moisés. E cada um sustenta os braços de Moisés erguidos para o alto. E assim, durante todo o dia, Moisés permanece sobre a colina em oração e intercessão. E o povo de Israel vence a batalha com Josué. O que nós podemos aprender com este exemplo tão bonito que o autor sagrado nos oferece? O autor sagrado nos fala de um modo bonito da intercessão. A oração que Moisés faz em favor do seu povo, mas ao mesmo tempo da providência de Deus. Um Deus que cuida do seu povo e não o abandona na fome, na sede ou na guerra. Outra leitura possível deste fato é uma bela síntese entre fé e vida, entre a batalha de um lado e a oração do outro, entre a dimensão orante e a luta pela vitória nos embates e dificuldades da vida. Deus continua vigiando ao lado do seu povo. Ele não nos abandona. É providência e compaixão. Moisés, como vimos, compartilha o seu poder com Josué, com Arão e com Hur. E ao mesmo tempo, mantém a igreja toda, o povo de Israel inteiro, em oração de intercessão pela vitória na batalha. Acompanha Moisés nessa tarefa a vara de Deus, que já havia sido utilizada na passagem do Mar Vermelho e também em vários outros milagres realizados pelo Senhor. O uso da vara de Deus e as mãos erguidas simbolizam a oração, a intercessão e a invocação do socorro divino. O trecho do Santo Evangelho vai na mesma direção. É um convite à perseverança. É um convite a orar sempre, sem fraquejar e sem desistir. Na cidade havia uma pobre viúva e um juiz injusto e iníquo. No tempo de Jesus, a viúva não tinha seguridade social nenhuma. Ela já não pertencia à família ou ao clã do pai e não mais pertencia ao clã do marido, porque o marido havia morrido. Se ela não tivesse filhos, ficaria completamente abandonada. A palavra de Deus, quando quer falar do pobre na Bíblia, se fala da viúva, do órfão e do migrante. Pois bem, esta viúva busca o juiz da cidade repetidamente, pedindo que ele lhe faça justiça, para que julgue a sua causa em seu favor. A parábola que Jesus conta, na verdade, quer ser um ensinamento sobre a perseverança na oração e sobre a fé viva e verdadeira daquela pobre viúva. Mais do que simplesmente um ensinamento sobre a importunação, sobre a pertinácia
Na verdade, o que está em jogo é a fé e a constância na oração. O raciocínio de Jesus é muito simples. É considerado em lógica um raciocínio do menor para o maior. É bastante simples. Jesus pensa assim: se aquele juiz que era iníquo, que era injusto, foi capaz de fazer justiça à pobre viúva, imagine Deus, que é um Pai compassivo e misericordioso. Ele fará justiça aos seus filhos que lhe suplicam dia e noite. O evangelista São Lucas conclui: Deus lhe fará justiça bem depressa. O juiz age não porque seja bom e justo. Ele age simplesmente para se ver livre da importunação daquela viúva que todos os dias está ali e lhe suplica a justiça na sua causa. Deus, ao contrário, Deus age de modo pleno e compassivo. Obrigado. Deus age de modo pleno e compassivo, porque Ele é bom, é Pai amoroso e misericordioso. Se nós somente em Deus a viúva pode confiar, ela só tem Deus como a causa da sua existência. Ela só tem Deus a quem clamar. Deus não age porque é importunado ou aborrecido com as nossas constantes súplicas. Deus age porque Ele é nosso Pai amoroso. E a oração perseverante é um belo caminho pedagógico. Não porque Deus quer se fazer de durão, não porque Ele é difícil, mas porque Ele nos ensina o belo caminho, um caminho pedagógico de pedir como convém, guiados pelo clamor do Espírito Santo, que habita em nós e clama em nós e nos ensina a rezar, até mesmo de São Paulo, com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos então entender o que significa a prática da oração para um cristão. A prática constante da oração nos ensina muitas coisas importantes. Primeiro, ela nos dá uma confiança mais sólida e verdadeira em Deus, exatamente porque ela confirma e fortalece a nossa fé inabalável no Deus que é Senhor de nossas vidas. Segundo, a oração perseverante nos dá resiliência, nos dá fortaleza para carregarmos os fardos pesados da nossa vida, para enfrentarmos as labutas, para enfrentarmos os desafios que aparentemente são intransponíveis. A oração perseverante é também lenitivo, é bálsamo misericordioso na dor, na doença, na morte, em tudo aquilo que aparece de escuro na nossa existência. Resta-nos a certeza de que a aurora de um novo dia está raiando, está surgindo. A fé, na verdade, nos purifica e nos fortalece. A fé nos abre à pedagogia de Deus, aos tempos de Deus. Muitas vezes, estes tempos de Deus são diferentes dos nossos. Deus nos acompanha para que aconteça o processo de maturação da nossa fé. Como diz São Paulo, a tribulação gera perseverança. A perseverança gera virtude comprovada. A virtude comprovada gera esperança. E a esperança não decepciona, porque ela é nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final do trecho do Evangelho de hoje, Jesus pergunta: será, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé sobre a terra? Essa pergunta de Jesus
quer nos capacitar para a vigilância e para a constância na oração. Nossa fé deve ter duas características fundamentais. A primeira, não pode calar diante das injustiças, como fez a viúva, persistentemente suplicando diante daquele juiz iníquo. A segunda, é uma fé que cala para acolher e para compreender os aparentes silêncios de Deus e a sua pedagogia, que nos ensina a manter viva a virtude comprovada e a esperança. Na vida de um cristão, há muitas situações e experiências que geram dúvidas, que geram crises, que geram sofrimentos. Como nós enfrentamos estas situações de dor e de sofrimento? Desistir da oração é o primeiro passo para o esfriamento da nossa fé. A oração nasce da fé e gera uma fé mais madura, mais adulta. Estar com Cristo nos dá uma grande alegria, mas estar com Cristo gera mais alegria ainda em nosso coração. Às vezes, meus filhos, nós somos visitados pela doença, pela dor, pela morte, pela crise financeira, um problema no namoro, um problema no casamento, um problema no ambiente de trabalho, um problema no estudo. Quantas situações de dor e de sofrimento que nos visitam todos os dias. E a nossa fé é capaz de transformar tudo isso em oração perseverante. É capaz de transformar tudo isso em confiante e abertura plena à pedagogia de Deus. E às vezes até as aparentes demoras de Deus. Deus não escreve certo em linhas tortas. Deus sempre escreve certo em linhas certas, em linhas retas. Ele escreve certo em linhas certas, porém no seu tempo. E o tempo de Deus, às vezes, é tão diferente do nosso. Que nosso Senhor Jesus Cristo, na parousia, nos encontre em permanente estado de oração, marcados por um amor grande a Deus e ao próximo, desejosos de sempre estar na presença do Senhor. A vinda, nesta manhã, a este santuário da Mãe Rainha. Cada santuário tem um nome tão bonito. Eu gosto muito do nome do santuário de Garanhuns. Santuário do Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. Ali, Deus revela a sua face gloriosa. Ali, quando o peregrino vem, ele se refaz no coração de Deus. Aqui também, mesmo sendo um ambiente mais simples, mesmo estando ainda em situação de consertos, de ajustamento, se Deus quiser, nos próximos tempos conseguiremos restaurar este santuário, mas aqui é um local de acolhimento da vida. Acolhimento dos corações muitas vezes estraçalhados, completamente pessoas perdidas, pessoas que vêm na doença, na dor, na crise, na dificuldade, na crise existencial, e aqui encontram no colo da mãe o seu alento, o seu aconchego. E aqui mantém, sustém e fortalece a sua fé. Que seja esse ambiente sempre um verdadeiro ambiente de paz, de oração, de silêncio, para que nós possamos nos refazer no coração de Deus. E assim, unindo fé e vida, unindo a labuta cotidiana da nossa vida em família, em sociedade, no trabalho, em qualquer lugar onde estivermos. Mas unindo tudo isso ao coração amoroso de Deus, que não é juiz iníquo, mas um Pai amoroso, misericordioso e compassivo, que nos escuta, mesmo antes de abrirmos a boca, Ele já tem consciência de tudo aquilo de que necessitamos. Deus nos abençoe, Deus nos proteja, Deus nos ampare em nossas dores, em nossas doenças,
em nossas labutas, em nossas necessidades. E que o Espírito Santo de Deus faça de nós mais e mais homens e mulheres orantes e capazes de escutar aquilo que o Espírito tem a dizer ao nosso coração e à igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.